Bom, pessoal, dando continuação aqui no capítulo 4, na verdade eu vou estar aqui trabalhando com análise de desempenho, né, que seria o capítulo 4, mas a gente tem algumas partes do capítulo 3 e algumas partes de lógica de integração de equipe que é comum, né? Então, primeiro, a gente tem aqui a parte da seleção do grupo moto-propulsor, que foi a aula passada, mas essa parte já fica direto na planilha de análise de desempenho, né? A gente tem aqui a comparação dos parâmetros do livro e a gente tem aqui os valores reais da nossa comparação. Então, tipo, você consegue ver aqui que o Miranda faz uma comparação, né, uma iteração de a cada velocidade tem a sua razão de avanço, a eficiência da hélice e a potência disponível no eixo. A gente também tem isso, né? Só que aqui a gente tem a potência fixa do motor, os dados da hélice, que são mais para comparação, né, para demonstrar tipo os inputs da área. Aí aqui a gente tem dados que a gente fez no ensaio que está naquela planilha que eu mostrei no vídeo passado, né? Aí aqui tem todos os dados puxados de lá, rotação, consumo do motor, para a gente ficar ciente, né, do, do limite que o motor tem, se está ultrapassando ou não, a tração estática máxima e a temperatura média que foi aferido, porque querendo ou não, isso pode alterar nosso teste, né? Isso pode alterar a densidade do ar e a densidade do ar altera a eficiência da hélice. Aí aqui a gente tem os dados de densidade do ar para altitude do nível do mar, Manaus e São José dos Campos, velocidade do vento relativo, que isso vai entrar mais para frente. Aqui a gente tem o cálculo da tração estática do Miranda, né? Aquela Durand and Leslie, que eu mencionei que a gente não utiliza por ter um valor muito irreal. A velocidade da eficiência é ótima. Bom, isso aqui eu mostrei na primeira aula, né? Esse quadro aqui é o mesmo que tem lá na primeira planilha. Aqui no começo, foi uma das principais evoluções da planilha, digamos assim, do ano passado, em que aqui a gente tem uma aba de inputs fixa. Isso daqui vai ser uma referência para a planilha inteira. Então, tipo assim, aqui a gente tem a densidade, isso aqui vai ser fixo. De desempenho, aqui tem tanto input como output. Talvez seja bom alterar isso, né? Deixa aqui em cima os inputs, aqui embaixo os outputs. Mas isso daqui são basicamente os valores que vão ser utilizados, né, em toda a planilha. E aí, se você precisar alterar alguma coisa lá na frente, você altera aqui atrás. Seria algo que é meio óbvio, né, meio básico, mas a gente não tinha implementado ainda. Então, por exemplo, todo começo de ano, a aerodinâmica vai passar um valor diferente, a gente não precisa sair em toda a planilha alterando esse valor. A gente vem aqui na aba de inputs, altera aqui, ele vai automaticamente estar integrado em todos os cálculos, né? Por isso que é uma planilha bem automatizada, digamos assim. Então aqui tem os dados que a aerodinâmica precisa passar para a gente agora, isso incluindo a leitura do capítulo 4 do Miranda, capítulo 17 e 22 do Gundimundson. Eu vou passar aqui aba por aba para mostrar para vocês é, como foi feito esses cálculos e automatizações. Né? Aqui a gente tem os dados do regulamento, que podem ser mais ou menos. Esse ano a gente tinha basicamente MTOL, limite de decolagem e de pouso. Aqui você pode ver que está 47,5, mas no regulamento estava 55. Foi uma decisão é, feita pelo capitão e pela LLA de 2022, em que a gente teria que ter essa faixinha de segurança aí para ver se o para garantir realmente que decolasse sem contato com o obstáculo. Né? O pouso não era obrigatório 100 metros, mas ele dava bonificação, então óbvio que a gente estava indo atrás dele. E aqui tem alguns dados em que a gente utiliza como base, né? Por exemplo, a altura de descida, a gente considera que o avião decole e mantenha cruzeiro em 30 metros de altura. Isso não está no regulamento, não está em livro nenhum. É um dado que já era considerado em desempenho antes e provavelmente o piloto aprovou, né? Porque o piloto ele tem conhecimento basicamente de todas as áreas do tal. Além de que ele pilota a aeronave, ele sabe o que é seguro ou não, né? O que é mais confortável ou não para ele pilotar.
A distância de cruzeiro, se eu não me engano, é calculado pelo próprio regulamento, ele demonstra lá uma imagem do circuito. E aqui a gente tem a altura do obstáculo que tinha, né, nesse ano, né, que no caso era 70 centímetros. Input de cargas, que é fixo, 2,5, que é o fator de carga fixo para aeronaves pequenas. Aqui os dados de estruturas, a massa vazia da aeronave, o peso vazio, que é só multiplicado pela gravidade, a altura que a asa está situada do chão e o fator de atrito, né, do freio e do asfalto. Esse valor aqui ele é dado pelo Gudmundsson, mas os juízes da competição disseram que é obrigatório que a gente faça nosso próprio teste para ver se isso aqui está condizente, porque isso aqui altera o atrito com o asfalto altera a nossa pista de decolagem e o atrito de freio com o asfalto altera a nossa pista de pouso. Como é que a gente pode considerar isso, né? Sendo que provavelmente o Gudmundsson pensa, né, ele escreveu um livro baseando que você está usando uma roda com pneus. Aqui a gente usa roda de poliacetal, né? Pode ser que realmente não tenha todo esse atrito. Pode ser que a gente precise de mais pista para pousar. Realmente faz sentido. E aqui alguns dados atmosféricos, que é basicamente fixo, né? A gravidade, esse aqui não é fixo, é a velocidade relativa, que foi calculado com base em dados anteriores da cidade de São José dos Campos mesmo. Dados atmosféricos do vento de lá, a gente pegou uma média, ou então, na verdade, a gente pegou lá na competição, todo dia eles colocam uma folha lá para que todo mundo tenha os dados de como está a densidade no dia, velocidade de vento, umidade, etc. Esse daqui é um dos dados que tinha lá, a gente usou para se basear. Bom, finalizando então o capítulo 3 e a parte de inputs, o que a gente precisa receber de outras áreas, que se resume a aerodinâmica, estruturas e cargas, a gente começa, né, no capítulo 4, em que a gente vai começar por tração e potência do motor. Essa área seria resumida em pegar os dados do motor, a tração e a potência que ele gera para a gente e comparar com a tração requerida, que seria a curva em que a aeronave tá tendo esse arrasto. Tração requerida é o mesmo que arrasto. Qual é esse arrasto gerado devido vento, devido velocidade relativa e etc. Então vocês podem ver que vai ter sempre esse comportamento. Tração disponível eu já demonstrei na aula passada, em que você começa no pico e você tem uma queda ao longo da velocidade. Tração requerida, ela vai começar num pico também, ela vai ter um ponto mínimo e depois ela vai subir de novo. E é exatamente esse comportamento que a gente tem aqui. Só que qual é o diferencial na nossa planilha? A gente tem duas abas para isso. A gente tem uma em que a gente mantém a massa fixa em 20 quilos, né? Tipo assim, a gente quer decolar com o mTOL, que seria massa vazia mais o peso da carga. E a gente aqui varia a altura. Então a gente vê como seria o comportamento da aeronave no nível do mar, por exemplo. A gente tem aqui a variação de velocidade, a atração disponível de acordo com a velocidade, o coeficiente de sustentação ao longo das velocidades, coeficiente de arrasto parasita, coeficiente de arrasto... parasita não, induzido, desculpa. O coeficiente de arrasto total, somando o parasita e o induzido, que o parasita é fixo, né? A tração requerida, que seria o mesmo que o arrasto, e aí a gente vai ter esses valores ao longo das velocidades para a gente conseguir fazer esse gráfico. Então, interpretando o gráfico, a gente tem aqui a curva rosa, a tração disponível, a curva roxa, a tração requerida. Elas intersectam sempre em dois pontos. A gente tem aqui que o primeiro ponto é a nossa velocidade mínima, que nesse caso aqui é 4,97 metros por segundo, e no final a nossa velocidade máxima, de 34 metros por segundo. No ponto mínimo, no ponto mais baixo da curva de tração requerida, a gente tem a nossa velocidade de máxima eficiência aerodinâmica. Significa que aqui é onde o nosso motor precisa, nossa aeronave como um todo, ela vai precisar de menos combustível, de menos força para manter voo. É aqui nesses 16, 17 metros por segundo em que a aeronave tá gastando menos e fazendo mais, né? A nossa maior eficiência. E aqui, usando os cálculos de tração disponível e requerida, a gente tem potência disponível e potência requerida, que é quase a mesma coisa, ela só é realmente multiplicada pela velocidade, né?
E aí a gente tem um comportamento totalmente diferente. A curva de tração disponível, na verdade só de tração disponível é diferente, né? Ao invés dela começar no pico e decair até zero, ela começa em zero, ela tem um pico e depois ela começa a decair de novo. E aqui é a mesma coisa. O primeiro ponto é a nossa velocidade mínima, só que ao invés da gente ter a tração do motor, a gente vai ter a potência dele. No ponto mínimo da curva de potência requerida, a gente tem nossa velocidade para máxima autonomia. Então aqui significa que a gente não vai ter o menor gasto de combustível possível. Muito pelo contrário, a gente vai ter a maior eficiência. Mas esses dois termos não estão 100% relacionados. Aqui na potência a gente vai ter o nosso menor gasto de bateria, o nosso menor gasto de combustível. Então significa que se a gente já decolou, já fez muitas vezes o percurso ali, né? Se a gente tem um problema, por exemplo, de reserva de bateria, se a nossa bateria não foi dimensionada com um fator de segurança alto, significa que a gente precisa se preocupar com o tempo de voo. É nessa velocidade que a gente quer estar, para a gente gastar a menor quantidade de bateria possível. E aí aqui a gente tem, eu esqueci de explicar esse quarto ponto, é a nossa velocidade de cruzeiro. Ela é sempre 90% da velocidade máxima, é a velocidade que a gente normalmente mantém quando a gente está em voo nivelado reto. A mesma coisa aqui embaixo. E a velocidade máxima aqui também, só que ao invés de demonstrar a tração disponível, né, ele mostra a nossa potência. Aí aqui tem alguns dados que eu peguei do Miranda para demonstrar o que ele fala, em que ele fala sobre a maior eficiência aerodinâmica e a máxima autonomia. Né? Aqui tem os dados das velocidades e seus respectivos valores. Né? É o mesmo da tabela, só que esses daqui são os da intersecção, né? São os valores que vêm para esse gráfico aqui. Então aqui você tem iterações de valores inteiros, né? 0, 1, 2, 3, 4. Aqui você já tem valores quebrados, que é onde intercepta, né? 4.97, velocidade mínima, 34.34, velocidade máxima e assim em diante. E aqui a gente tem a variação, né? A gente tem uma tabela inteira para cada altitude. Então você vai ver que no nível do mar, por você ter uma densidade maior, né, do ar, você tem uma velocidade mínima menor e uma velocidade máxima maior. E conforme você vai aumentando a sua altitude, você vai vendo que a velocidade mínima tende a aumentar e a máxima a diminuir. Quando você for ver aqui, ó, no nível do mar, supostamente, né, a gente varia arredondando 5 metros por segundo e velocidade máxima seria 34. Mas quando você chega lá na altitude máxima, que eu deixei como 1500 aqui, você consegue ver ó, que tem realmente uma diferença. Você tem uma diferença na tração disponível mínima, ela decai, né? Ela estava em aproximadamente 70, caiu para 60. E aí você tem aqui que seu ponto mínimo é 5.81 e a sua velocidade máxima é 34.21. Ou seja, o que isso significa? Qual é o resumo da ópera, né? Em São José dos Campos, a gente vai ter que tomar cuidado com a nossa velocidade mínima, velocidade de decolagem, velocidade de cruzeiro, velocidade máxima. Todas essas velocidades vão ser alteradas para as condições atmosféricas. Basicamente, todas as abas da planilha vão ser alteradas conforme a densidade do ar. Então essa planilha ela também está automatizada para que lá na competição você tenha facilidade de hoje o tempo está assim. Você muda as características, você consegue ver e passar para o piloto. A aeronave vai se comportar assim, toma cuidado com isso. Isso aqui tá bem dimensionado. Então essa seria a primeira aba, resumidamente. E como eu mencionei, né, todas elas vão ter esses inputs que vão estar fixos com referência lá no começo. Se alguma coisa alterar lá, vai alterar aqui.